Uma boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para o nosso estudo. Agora, lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 6. Então, nós vamos já nos preparando, nos tranquilizando, buscando a sintonia com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, espíritos protetores, toda a equipe que nos acompanha todas as semanas, nesse momento que nos dedicamos a aprender cada vez mais, agora com esse livro. Vamos agradecendo essa oportunidade, agradecendo pelas bênçãos que nós recebemos diariamente na nossa vida, tudo que nós recebemos desde o instante que abrimos os olhos, né? Isso sem contar toda a assistência que recebemos durante o sono. Agradecemos a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos. Agradecemos também pelas dificuldades que nos aparecem, né? Os nossos obstáculos. Muitas vezes são através desses obstáculos que nós aprendemos e progredimos. E pedimos, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de nos melhorarmos a cada dia, seguindo os seus exemplos, os seus ensinamentos. Assim, então, pedimos licença para iniciarmos esse encontro fraterno, repetindo a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos então envolvendo a graça de muito carinho, preparando aqui o livro, deixa eu achar aqui o livro. Nós estamos na última lição do livro Agenda Cristã, de número 50. Só mais um instantinho aqui que está. E o título dessa lição é Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável. Mas, se você não se aproveitar dela, a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá o seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Muito bem, Graça, muito obrigada. Nós vamos então agora no capítulo 6 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem o título Os Negros do Brasil. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua desídia e imprevidência, né, ou negligência e previdência.
A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada porcentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje, comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. À força das expressões comuns, dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada. Mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara em nome do mais caricioso dos símbolos. A sanção de Ismael à escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição que na Espanha na Europa, fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, embora governado por funcionário de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. A raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte, em busca dos seus amigos franceses, que, expulsos do Rio por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos, no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Os céus acendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações. Estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado
alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos curadores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se concentram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva assinalando o fim da profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido. Até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhes as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. O seu emblema, Deus, Cristo e Caridade, refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Essas entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo
um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho, depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho, têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitaram as almas humanas, todos os grandes sentimentos que nobilitaram as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo, com a morte pela liberdade, o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país, há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre os negros, né, aqui no Brasil. Então, a gente acompanha por essas lições aqui do Humberto de Campos, de que forma eles foram introduzidos para cá. Na verdade, se eu entendi bem, foi uma grande oportunidade que foi dada para esses espíritos que estavam na erraticidade, né, que foram convidados por Ismael, devido aos seus pedidos mesmo, que estavam sedentos por uma nova oportunidade, né? E eram espíritos que, como muitos de nós, né, para não dizer todos nós, com muitas dívidas e com muita vontade de uma nova oportunidade no planeta. Então, são convidados a virem, para se reencarnarem nessa pátria nova, né? E aqui no Brasil a gente vê mesmo que temos muita dívida, né? Assim, nós não somos ainda uma pátria igualitária nessa questão de negros, brancos, principalmente a raça negra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em outros países, em outras nações, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, né, que eles eram impedidos de entrar nos mesmos ambientes, uma discriminação muito, mas muito pior do que a gente vê aqui, né? Então, de verdade, a gente percebe que não é tão, poderia ser melhor, mas a situação não é tão ruim quanto a gente presenciou em outros lugares, né? Também aqui no Brasil, acho que nós nunca tivemos aquela sociedade que a gente vê lá nos Estados Unidos, né? A Ku Klux Klan, que exterminou muitos dos nossos irmãos negros por conta desse preconceito. O que mais que nós podemos comentar desse capítulo? O que mais que vocês perceberam enquanto a gente estava
lendo ou quem leu antes. Mais uma vez, Ismael, né, pede a ajuda de Jesus. Isso é, acho que ele deve estar fazendo isso em todos os tempos, até hoje, né? Pode falar, Gertrudes. Mas eu não quero falar. Abriu o microfone. Cadê o Camilo? Presente. Gente, o capítulo muito ruim, né, Gertrudes? O que a gente vai Muito falar ruim disso mesmo. aí, né, Mara? Eu já escrevi aqui, ó. Escrevi no meu livro aqui, protesto. Acho ruim porque O que não você dá chama... abertura para a gente falar. O que não falar de um capítulo desse aí? Porque Mas por tem que coisas você que eu não fala... consegui entender. Oi? Não. Por que você fala que ele é ruim? Ó, vamos lá. Começa assim, ó. Eu não entendi algumas expressões aqui usadas. Olha só. Até hoje comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão. Não entendi o que ele quis dizer ali. Entendi. Então, esse daí eu fui atrás também. O que eu consegui ver? Essa frase foi dita justamente porque colocou-se na época que Deus só teria, no testamento de Abrão, né? Só teria escolhido Portugal e a Espanha. E a França que teria ficado de fora do testamento. Mas que Adão que é esse? O Adão da Adão Bíblia? e Eva. Mas onde está esse testamento? Não, é uma interpretação, né? Não, é uma interpretação, Entendi. Entendeu? Porque só havia esses dois mundos, né, que eram agraciados. Então, a França teria ficado de fora. Mas você vê, né, Mara? A Inglaterra ali já era uma potência ali, né? Tanto que o Cristóvão Colombo descobre a América, mas quem coloniza a América do Norte são ingleses, né? Que é uma coisa engraçada, né, que a gente vê que acontece. Mas assim, outra também, Mara, olha só. E aí, como você é uma estudiosa, aí, ó, olha só que coisa aqui, ó. Os missionários protestaram contra a mudança do nome, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral. Não entendi. Não entendi essa frase. Mas tudo bem. Mas para mim não entendi essa frase colocada aí, sabe? Mas eu acho assim, que você falou muito bem aí. A ideia que o Humberto Campos traz é essa aí mesmo. Eles vieram para cá para sofrer por dívidas. Eu já falei para vocês assim, eu acho isso ruim, eu não acho que é uma boa coisa, não. Vou trazer o cara para cá por causa de dívida? Não, né? Eles são trazidos para cá numa violência muito grande, né? Por isso você falou no começo do nosso encontro aí, nós vamos discutir sobre a dívida que a gente tem, e tem mesmo, né? Embora nós não saibamos se a gente foi negro ou não em outra existência, né? Mas ainda hoje, nesse país, não dá para dizer. Você pegar uma frase dessas aqui, assim, que fala o seguinte, que é só aqui no Brasil que eles... Achei meio forçado, sabe? Como é que fala? É difícil. Eu protesto. Porque para vocês não é novidade nenhuma que eu tenho, os meus netos são mulatos. Não é novidade nenhuma. E daí um dia eu estou no banco e levei meu neto adolescente. Ele entrou no banco comigo e ele queria que eu desse o dinheiro para ele comprar um negócio. E ele falou assim, deixa eu mexer na sua bolsa, vovó. E já veio lá o segurança achando que o meu neto estava me assaltando dentro do banco. Por quê? Porque eu sou branca, mas eu fiquei... Espírita não pode ficar com raiva. Mas eu fiquei. Pode uma coisa dessa? Pode, né? Ele Tanto pode como acontece. Então, vocês vejam, por isso que eu escrevi aqui, já escrevi bem grandão, protesto. Certo? Que aqui, o Humberto de Campos, ele que me perdoou, ele está fazendo uma visão
muito assim, fantasiosa da coisa, sabe? Dizer aqui que no Brasil, hoje de tarde eu já estava dando uma olhada, risquei uma porção de lugar aqui do livro, está tudo riscado. Dizer que aqui no Brasil, né, eles estão tomando, tendo lugares no meio disso, daquilo, daquilo outro. Quem é que já viu um gerente de banco negro? Eu já vi. Eu já Um só. vi. Bom, conheci bastante. Eu também conheço bastante, viu? Conheci. Olha, vocês veem, eu não conheço. Geralmente só serve para tocar samba, para ser segurança. É isso mesmo. Vocês estão rindo, mas é verdade. É uma realidade que a gente faz de conta que não vê, sabe? E eles, nós aqui, os misturados e os mestiços, todos somos mestiços aqui no Brasil. É a maioria no Brasil. Certo? Então, o que acontece? Hoje está melhorzinho, mas uma pessoa uma pessoa da raça negra teria que, por exemplo, uma moça tem que esticar o cabelo para ser aceita em algum lugar. Eu vejo reportagem todos os dias nas lojas, as moças para ser atendente precisam esticar o cabelo com boa aparência. Então, vocês veem que eu protesto muito. Foi bom a gente pegar esse livro para a gente ler, para a gente ver essas diferenças que ainda tem aqui no nosso Brasil. Sabe o que eu fico pensando? A gente está vendo desde o início, em todos os capítulos, né, o esforço que Ismael faz, tentando seguir o compromisso, ou então os planos de Jesus. Mas aí, por que não dá certo? Porque nós somos imperfeitos. Então, não sei, tudo bem, pode ser, esse livro pode ser fantasioso, um lado muito cor-de-rosa, mas eu vejo assim, o Chico Xavier, todos os livros que a gente pega para ler, estudar, folhear, pega de vez em quando, ver algumas lições, né? Mais de 400 livros psicografados, eu não consigo admitir que esse livro tenha sido escapou e não presta para nada. Sabe? Não, nossa, o objetivo desse livro é chamar a gente para as verdades. Não. Certo? Por isso que eu falei. Na realidade, aqui é real, pé no chão. Né? Por isso, certo? Eu queria chamar a gente para as realidades. Porque o plano espiritual está trabalhando em cima com muita boa vontade, está lá naquele esforço danado. E por que precisou ter o Covid agora? Porque não tinha mais, ninguém respeitava mais ninguém, né? Estava aquela diferença enorme. Agora não, o Covid igualou tudo, certo? Está tudo igual. Todo mundo com medo de morrer, né? Porque tem a dívida, está com medo de morrer. Coisa no cartório, culpa no cartório, né? Você assistiu, sobre isso aí, até a gente pode fazer só um parêntese, né? Para não sei se vai fugir do tema, mas eu assisti aquela live do GEP, Grupo Espírita. Eu também assisti. Eu também assisti. A Eulália, né? Magnífico. Amei. Eu gostei muito. Ela coloca um pouco sobre isso dessa forma do Covid, né? Eu nunca tinha pensado também dessa forma, mas eu achei muito interessante, porque ela, para quem não assistiu, vou fazer só um spoilerzinho aí, mas assistam. Ela coloca assim, a gente estava caminhando, né? Quem de nós nunca pensou que o planeta ia para uma terceira guerra mundial? Porque estava a situação num clima que a qualquer momento isso poderia estourar. Era difícil quem não imaginasse isso, né? E por causa dos nossos comportamentos, pensamentos, atitudes, tudo, nós aqui do planeta. Não é dizer que é os americanos com os russos e nada disso. Somos nós todos no planeta, né? E aí, a situação chegou uma situação tão absurda que um vírus
faz exatamente o que a Gertrude estava falando. Um vírus faz com que a gente pare para pensar que todos estamos no mesmo barco, né? Podemos morrer por causa desse vírus. Seja rico, seja pobre, seja famoso, seja branco, seja preto, seja amarelo, né? Para chamar essa atenção. Não que, aí o meu entendimento, não que estivesse programado para 2020 acontecer toda essa catástrofe aqui com o vírus. Mas, de tudo que estava acontecendo, foi o que deu para fazer esse arranjo, né, para chamar a nossa atenção. Então, é isso que eu acho que é um link bem interessante com o que a gente está vendo nesse livro. E o interessante é que, quantas vezes, nós estamos no capítulo 6, né? E Ismael sempre volta para Jesus, dá vontade de falar assim, deixa esses coitados aí, porque não é possível, né? Tanto que a gente tenta consertar e não perca as esperanças. Jesus não perde a esperança, graças a Deus, né? Ele continua apostando em cada um de nós. Se nós aqui, nesse pequeno núcleo, hoje nós estamos aqui com 14, 15 pessoas, se daqui a gente conseguir fazer alguma coisa de positivo que esteja definitivamente nos planos de Deus, nos planos de Jesus, opa, já tá bom, né? Ou se já está, já estamos no lucro aí, certo? Então, e nós espíritas temos muita responsabilidade nisso, porque a gente já tem essa facilidade de estar atrás de leitura, atrás de conhecimento. Qualquer um é uma doutrina aberta para que nós... E não podemos ser fatalistas, dizer que estava escrito, né, como você disse aí, que no 2020 ia ter essa epidemia. Como nós fomos dirigindo as coisas, é por isso que aconteceu isso. Estávamos dirigindo para o lado do egoísmo, como somos egoístas, para uma terceira guerra mundial. Então, melhorzinho, porque uma terceira guerra mundial é terminar com tudo aqui, não é? Quase o que está acontecendo, né? Porque tantas pessoas que já desencarnaram por conta desse vírus. Né? Mas em vista da peste de 1920, lá, de 1800 e pouco também, não chegamos ainda a tanto, certo? E não vamos chegar a tantos. Foram 50 milhões de pessoas que se foram, né? Veja que esse livro que nós estamos falando, ele foi publicado a primeira vez em quando? 1938? 32. 32? 2? 38. 8, né? 38. Então, 1938, muitos aqui de nós, acho que nenhum de nós aqui éramos nascidos, né? Quantos espíritas, ou não espíritas, né? A gente fala espírita porque é mais fácil a leitura, o acesso a esse livro pela doutrina espírita. Mas vamos dizer, quantos espíritas já leram esse livro, já refletiram, já estudaram, e quantos, através dele, conseguiram fazer alguma modificação na sua própria maneira de ver, mesmo nos seus preconceitos, né? Que nós somos muito preconceituosos, né? Somos. Então, a gente vê aí como essa tarefa de Ismael é difícil. Muito difícil. E ele fala de séculos, né? A gente está achando que é agora, mas a gente nem sabe se é o tempo dos séculos futuros que ele cita, está na nossa época. Pode ser que ainda esteja lá na frente. Você vê, ele estava falando dos espíritos da Inquisição, de tudo isso aí, na época em que o Brasil estava formando o povo brasileiro, não é? Então, estava falando da Inquisição naquele tempo já. Já tinha passado toda aquela outra fase, estava na fase da Inquisição lá. Então, estava todo mundo lá esperando lá em cima, lá na crosta, lá chorando, choramingando, como é que nós vamos resgatar esses nossos erros, não é? Então, deram uma chance para isso aí, certo? Para que viesse sofrer aqui no solo brasileiro. Então, até hoje ainda tem gente da Inquisição aí, porque tem gente que sofre, gente pior de cachorro sarmento na rua. Não é?
Da mesma forma que como ainda tem muita gente que faz sofrer, né? Que faz sofrer. Faz sofrer. Porque eu não consigo ver assim, esses espíritos vieram para cá para sofrer. Eles vieram para cá para uma nova oportunidade, sujeitos a isso. Agora, se nós tivéssemos, né, vamos dizer que eu esteja na posição que não era desses espíritos, né? Se nós que recebemos esses espíritos estivéssemos mais humanizados, acho que humanizado é a palavra que me vem, não precisaria que eles passassem por isso. Não precisaria, isso mesmo. Entendeu? Eles vieram com essa chance nova, mas não precisava ter passado por tanta humilhação, por tanto sofrimento. Eu disse na Eles não vieram para sofrer, eles vieram para viver. Né? Uma nova chance. A gente está propondo consertar hoje o que estragou lá atrás. Não é? E a gente fala mal dos políticos, falar isso, aquilo, da onde saem os políticos? Do povo, do próprio povo. Não é verdade? Então. Vocês já assistiram um filme chamado A Missão, com Robert De Niro? É antigo também. Acho que eu já assisti. Tem no YouTube. A Missão. É a missão dos jesuítas. Então, o Robert De Niro, ele faz um papel de um... Me ajuda aí, Graça. De um caçador de índios para escravizar. Só que, dadas as várias circunstâncias, ele acaba... Vou falar, tá? Vou dar spoiler mesmo. Ele mata o próprio irmão. Só que ele não consegue se perdoar por causa disso, né? Então, ele vai, a convite de um jesuíta, ele vai para a missão. Só que ele não se contenta de sofrer pouco, ele quer sofrer muito para poder, sei lá, redimir dessa falha que ele teve, né, de ter matado o próprio irmão. Então, ele aparece lá, ele subindo, escalando como é que chama o lugar onde tem as cachoeiras? Cataratas. Cataratas. Ele vai subindo, ele não se contenta de subir, simplesmente subir sofrendo lá a todas as dificuldades. Ele coloca um peso das armas, das espadas que ele usava para caçar os índios. Então, a dificuldade de subir era grande já, pois ele se colocava mais esse peso. E aí eu fico pensando assim, quando a gente reconhece o próprio erro, né, lá na erraticidade, a gente vê o que a gente deveria fazer e não fez, a gente vê o que a gente pode fazer, né, e fica rezando, pedindo, suplicando uma nova oportunidade. Então, quando essa oportunidade vem, eu fico imaginando isso. Só isso que eu vou passar? Não, é pouco. É muito pouco. Então, é isso mais ou menos que eu vou parar de falar, que hoje peguei a vez do Camilo. O Camilo está no telefone, vamos falar a gente mesmo. Vamos lá, gente. Quem mais comenta? Cleusa. Cleusa também é uma estudiosa de mão cheia. Dificuldade de comunicar. Então, Oi? foi isso que eu falei? É pouco? Oi? Porque eu estou carregadaço. Então eu falei, é pouco, pode mandar mais, é pouco, é pouco, é pouco. E eu falei muito, muito pouco, muitas vezes. Então, Às vezes nós procuramos dizer assim que não temos preconceito, porque nós já estudamos, nós já aprendemos, modificamos a nossa conduta contra os negros, né? Mas na primeira oportunidade que a gente encontra, ou a gente próprio faz uma piadinha, ou ri de uma piadinha feita por alguém com referência aos negros.
Então, quando isso acontece, a gente percebe que não mudou em nada, né? Infelizmente. Você tem razão, Graça. Isso aí acontece. Sem querer, a gente, né? Você entra naquele clima, né? Que não seria o caso. Isso a gente ainda é, como diz, muito vulnerável aí, um lado negativo, né? É verdade. Uma dessas atitudes nossas aí, o que vai dando, né? Mas eu não sei de vocês, quais de vocês trabalharam em indústria. Acho que só a Mara. Não sei se vocês, as outras moças trabalharam em indústria. Sérgio também trabalhou em indústria. É o que mais tem, é isso. É colocar apelido, é tirar sarro. Então, mas eu acho que o negócio fica tão normal, quer dizer, não deveria ser normal, né? Mas ninguém liga. Ninguém liga para isso. Entendeu? Acho que tem umas pessoas que jogam pesado, né? Aí sai até briga, alguma coisa assim. Mas quando a gente está na indústria, olha, a primeira coisa que o cara entra é colocar o apelido. Primeira Apelido, coisa né? que acontece. O cara, você trabalhou em fábrica, mas você sabe que é assim. Lá no seu, na sua não era assim. Porque nas coisas que eu trabalhei era assim. Não é só na indústria, não. Na escola, quando infância, todo lugar tem. No bairro, na rua. Né? Então, mas eu sou muito mais velho que você. E eu sofri isso também aqui na escola, tudo. Agora hoje, eu acho que hoje nem tanto. Porque hoje, qualquer coisinha já vai para a diretoria, já vai para psicólogo, já vai para o seu tempo, sei lá. Na minha época não tinha nada disso. Entendeu? Mas tem sim, viu? Tem sim. Margarida que está na sala de aula. Você é professora ou diretora, Margarida? Sou professora. Não, hoje existe o bullying. Mas o bullying, né? Não tinha nada disso. Então, mas Chegava o cara hoje. da orelha grande lá, era orelhudo e acabou. Só que hoje é muito enraizado dentro da escola essa questão desse preconceito. Por mais que você fale, a criança ela já vem de casa com essa coisa enraizada dentro dela. E aí você tem que desconstruir isso em sala de aula e é muito difícil, porque isso está enraizado na própria família. Mascarado, isso está mascarado, porque na primeira oportunidade acontece esse preconceito de uma forma velada, mas acontece. Então, quando a gente trabalha o bullying dentro da sala de aula, a gente não trabalha só com a criança, tem que trabalhar com a família, porque não é a criança ela vem, né, que nem diz o outro, uma tábua em branco, né? Mas esse preconceito, ele vem próprio da família, né? Não é assim que você vai para a sala de aula e a criança simplesmente vê uma criança negra e fala, seu cabelo de bombril, né? Seria mais ou menos... Não, porque ele vai falar aquilo que ele ouve dentro de casa ou junto com a família. Então, é muito difícil. Essa coisa do preconceito, do bullying, enfim, a gente trabalha bastante em sala de aula, mas para você chamar... Eu tive em 2019... uma situação que a direção teve que chamar os pais para fazer uma palestra de conscientização sobre preconceito e outras formas de bullying, né? Porque a criança, ela faz achando que tudo está muito normal, e não é normal, né? A gente tem que tirar essa normalidade. O professor fala demais. Então, Isso é verdade. Eu vi a minha professora falou. Na escola acontece muito, entendeu? Agora, eu tenho um exemplo para dar quando eu era criança. Prima minha, muito branquinha, e eu sempre fui essa um pouco mais morena. Essa minha prima me chamava de Preta. E eu, naquela época, chamava ela, não sei se vocês conheceram, eu chamava ela de Brancura Rinço. Rinço era então, eu chamava
ela de brancura rinça, mas era ofensa entre nós duas. Uma chamar a outra aquilo que aquela não gostava. Isso aí criança ainda. Você Então. vê como... Né? Então, mas não precisa, não era para ser assim. Não, né? não. Eu acho que esse livro, como não sei se o Camilo ou se foi a Gertrudes que comentou, justamente para chamar a nossa atenção, né? Mas até agora eu não entendi o ruim do Camilo. Eu ainda não entendi esse ruim do Camilo. Ainda estou engasgada aqui com esse capítulo ruim. Porque ele não fala nada dos negros. O que ele fala dos negros? Que eles vieram para cá para sofrer? Essencialmente, se a gente pensar dentro de uma questão do espiritismo, a gente tem que pensar no espírito em si, não no negro propriamente. Então, tem que pensar no espírito. Mesmo na criança que está falando aí agora, eu tenho que pensar no espírito. Embora a gente saiba que os pais têm uma importância na formação desse espírito, que pode ser um espírito muito mais antigo do que os próprios pais, mas ele tem que ser orientado pelos pais que estão chegando ali, porque até um determinado período da idade corporal, vamos dizer assim, aquele espírito não vai poder se manifestar, mas se manifesta. Ele é algo diferente ali. Então, um espírito que tenha, por exemplo, eu tenho certeza que todos aí, principalmente quem é professor, já viram crianças aí que tem uma arrogância que está dentro dela ali. Você não consegue tirar aquilo ali. Ela tá nela, assim. E como a Margarida falou, vem de casa, mas vem dela. Então, uma pessoa que tem preconceito contra um negro, nós estamos falando do negro, o negro, o amarelo, o japonês, né? Qualquer um, né? O mineiro, né? O mineiro que é gente tão boa, né? Até inventou pão de queijo, mas até contra o mineiro tem preconceito, né? Então a questão é do Pensa, Camilo. E o nordestino? Nordestino. Você não sabe o que é ser nordestino. É que agora está mais assim brando, mas o nordestino, ele foi muito não falo julgado, mas muito preconceito. Teve muito preconceito. Eu sofri preconceito na escola por ser pobre e nordestina. Eu tenho uma raiva de professor, adoro ser professor, mas eu tenho raiva dos meus professores quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo. Por ser pobre, eu fui colocada, antigamente você ficava lá de pé, porque eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para comprar lanche, e eu era pobre de marré, né? E por hoje, eu toda vez que eu vejo uma criança pobre, eu trabalho num bairro muito vulnerável em Itaquaquecetuba, eu tenho que me policiar para não ser aquela professora, sabe? O que ela fez comigo, jamais eu esqueci na minha vida. Então, toda vez que se fala de nordestino, eu fico assim, eu sou nordestina, amo São Paulo que nos acolheu, mas o nordestino, ele é muito massacrado, por ser um povo retirante que veio buscar aí os seus sonhos aqui no sul ou no sudeste, né? Antigamente era tudo assim, não tinha essa divisão, e a gente sofre, né? Porque nós temos aí um passado que não é respeitado. E se você for buscar na história, quem construiu tudo? Nordestino, né? Quem foi que fez Brasília? Quem foi que fez São Paulo? Quem fez... Nordestino. Então, somos nós, os negros, né? Entre aspas, que fizemos essas grandes metrópoles. Ai, gente, eu falo demais quando falo de... Quando o nordestino continua sendo, né, Margarida? Continua sendo ainda bem... discriminado. Né? Hoje em dia, de um tempo para cá, num espaço de tempo muito pequeno, eu penso assim, que nós conseguimos dar um pulo muito grande em termos de relações sociais. Então, assim, eu vejo, por exemplo, um pessoal mais antigo que a gente, na faixa dos 90, 80, 85, 90 anos, eles ainda têm um preconceito um pouco maior do que a gente, porque eles ainda têm uma vivência de uma época que era um pouco diferente. Num pequeno espaço de tempo, a gente renovou isso aí. O que eu não acho legal é dizer assim, os negros vieram aqui
e com a sua resignação e sofrimento. Cara, resignado não, eles eram escravizados. Isso não é resignação. Tudo bem, a disposição da pessoa é a disposição da pessoa, e por isso que eu falo que o negócio é do espírito. Ah, mas os negros deram para a nossa cultura essa questão de resignação. Ah, não sei não, ué. Não é o negro, tecnicamente falando, é o espírito que veio ali. E quantos negros que a gente sabe aqui no Brasil? Quando fala do Quilombo Palmares, dessa maravilha que fala aqui, a gente sabe que não foi isso. Então, em 1938, você está tendo uma percepção de história, e aí, Mara, é uma coisa importante. O espírito que fala nem sempre é um espírito mais elevado do que todo mundo. Não é porque foi Humberto de Campos que ditou para Chico, e não duvido que Chico tenha psicografado, mas o Humberto de Campos não é a coisa mais bonita do mundo. Se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, olha lá a opinião de Kardec sobre os negros, sobre os aborígenes, são seres inferiores. Está escrito lá. Mas por quê? É o contexto da época, é o contexto que ele vivia. Se a gente for voltar mais no tempo ainda, a grande referência para a gente, que é Paulo de Tarso, vai ver o que Paulo de Tarso falava das mulheres. Há muita interpretação que ele não achava que as mulheres tinham que participar das coisas. No entanto, tinha mulheres que ajudavam ele ali, muito, a Febe e as outras pessoas lá. Então, existe uma questão de contexto aí. E aí a gente tem que tentar entender. O que eu estou querendo dizer sobre essa questão do capítulo é que, assim, ele está nos preparando aqui para uma mudança. E, olha, o Brasil vai virar. Mas olha que sofrimento, já que estamos falando de sofrimento, que sofrimento que foi esse Brasil aqui, de tratar as pessoas assim, e a gente está falando de negro e de índio, mas a gente tem que fazer essa reflexão pensando no espírito. Mas fala assim, bom, eles concordaram em vir para cá para sofrer? A gente sabe que a gente pede provas lá. Para mim, o exemplo clássico aí é aquele livro lá do Memórias do Suicida, acho que é Mário o nome dele, lá que ele quer voltar sem uma mão porque ele atirou, não é uma coisa assim? E a própria espiritualidade fala, não, ele não pode, ele não vai aguentar fazer isso aqui. Não dá essa prova não, que ele não vai aguentar. Não dá outra prova para ele, assim. Então, existe uma coisa que é trabalhada nisso aí, né? Por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao livro. É uma leitura que, às vezes, para mim, é um pouco difícil, porque é uma leitura que a gente fica assim pensando, bom, eu achei muito legal o que você falou, Mara, da colocação, mas não é assim, ué. E nem Palmares foi um poço de maravilha, porque os negros também revidaram, e revidaram com crueldade, e os índios também revidaram. Então, nós estamos aqui num espaço aqui de uma luta muito grande. E é lógico que eu sei que a espiritualidade está fazendo isso aí, e isso é muito legal, porque a coisa está fora da nossa percepção. É uma coisa que se projeta no tempo aí. O tempo existe para a gente aqui. Para a espiritualidade, a gente sabe que não existe o tempo. Não da forma que a gente conhece. Então, é isso aí. É um livro legal para ler e tudo mais. E está sendo bom mesmo a gente poder comentar. Mas eu tenho visto, por exemplo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente sai do livro para comentar, porque ele chama outros assuntos na gente. Chama, por exemplo, o assunto do racismo, do bullying, de alguma coisa. Né? E eu não vou ficar preso no assunto da escravidão, porque a escravidão houve mesmo. E foi muito, muito pesado. E ainda é aqui no Brasil. Olha a Gertrudes falando aí do neto dela. Pô, isso é horrível, gente. Eu não preciso nem falar dos exemplos que tem aí, né? Recentes aí, né? Para a gente na pele, porque dentro da gente é mais que um filho, não sei, eu não sei. Quem é avó sabe. E você é avô, né? Então. A minha é avô. Dói na gente. Então, aquela história. Eu só falei para ele assim, pega na bolsa da avó, que eu estava com as coisas na mão, né? Ele foi mexer na minha bolsa, outra vez lá, já estava assaltando minha bolsa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou fala mais alto. Eu sou filho adotivo, todo mundo sabe. Né? Todo mundo aí sabe que eu sou filho adotivo. E a minha mãe é branquinha, filha de português, tal qual você é. E um dia, um tio que era irmão da minha mãe, irmão, cunhado, sei lá, quem raio que ele era, eu não
gostei dele. Aí ele chegou em casa, veio fazer uma visita, aí ele falou assim para minha mãe, esse aí é o negrinho que você pegou para criar? Ai, Isso eu fiz 56, há 50 anos atrás. Então você falou daqui para lá, né? O cara falando o seu neto que é mais moreno. O meu é o branco falando do negro, no meu caso. Então, isso aí existe e sempre vai existir. Não é para sempre existir, não, né? Um dia isso daí vai ter que virar. Não é para ser sempre assim, não. Eu acredito numa evolução. Eu acho que a educação, seja ela formal ou em outras instituições, eu acho que a gente deveria, sim, mudar. Seja nessa geração ou em outras gerações, isso tinha que mudar. Porque se somos todos iguais, por que nós temos que ter essa coisa de, você é mais clarinho, você é mais escurinho? Não, somos todos iguais e pronto, acabou, independente de cor. Então, eu não acredito que isso permaneça. Né? A gente já teve uma boa evolução, tem muita gente morrendo por conta desse preconceito, mas eu acredito, eu tenho fé que isso há de mudar. Né? Eu tenho negros na família, eu tenho sobrinhos, enfim, mas independente da minha ancestralidade, eu acredito sim nessa mudança. E essa mudança só vai acontecer se cada um de nós falarmos, se cada um de nós for ali, batendo na mesma tecla, não pode ser assim, a gente tem que mudar, e seja em qualquer lugar, na igreja, enfim, eu penso que é por aí, entendeu? Porque esse preconceito está em mim, está em você, né? Como já falaram, isso aqui, a piadinha vai existir, só que a gente tem que mudar isso. Né? Então, a gente tem que fazer uma boa reflexão. Esse livro, ele traz essa questão aí, essa reflexão para a gente estar mudando. Seja na fábrica, que nem meu marido fala, que tem lá, tem um negão lá, o japonês chamou ele de macaco. Pô, não é assim. Perdeu o emprego, perdeu o emprego porque chamou o rapaz de macaco. Foi uma brincadeira de mau gosto, mas não é assim. Ninguém é macaco, né? Então, tem que ter o respeito pelo ser humano, porque a gente não está falando de pessoas negras e comparando com o animal. Somos todos iguais, pessoas. Espíritos, né? Como o Camilo mostrou. Muito bom, gente. O papo está muito bacana, mas hoje é quarta-feira, dia do nosso Evangelho, no lar. Olha só, Mara, deixa eu falar uma coisinha assim. Há uma questão que é uma questão evolutiva, né? Na semana passada eu lembro que eu até falei meio de brincadeira, aquela questão dos maiorais lá e tudo mais, mas eu sei que existe, dentro de um projeto de evolução que a doutrina traz para a gente, existem passos que a gente vai seguindo. Né? Acho até que não é tão simplista como a gente coloca, eu estou bem, eu estou um pouquinho melhor, eu estou um pouquinho melhor. Na verdade, às vezes eu estou bem, eu estou melhor, mas eu aqui também tenho isso aqui que você tem aqui, está hoje melhor, mas de repente está... Acho que não é uma gradação que a gente possa fazer, embora o Espiritismo traga uma gradação para a gente ali. Quando eu falei daquela questão dos maiorais, eu queria dizer que dentro de uma percepção da perfeição relativa que a gente vai chegar, ali não existe mais. Ali todo mundo é. Todo mundo é todo mundo. Não existe lá, eu vou rezar para Jesus, porque Jesus é o nosso maioral. Né? Mas a gente, dentro do Espiritismo, a gente sabe que há muitos outros Cristos aí, cósmicos, né? Até lembrando da live que você comentou aí, aquela moça lá de Santos, ela fala muito bem, ela também falou isso, né? Sobre os vários Cristos que existem por aí. Então, naquele nível ali, não tem quem é maior ou que melhor, mas, na verdade, tem aquilo exatamente que eu falei. Tem aquele que serve a todo mundo. Essa é a grande mensagem do serviço ali. Foi isso que eu quis dizer. E a gente tem que entender que tem mesmo uma questão de gradação. Talvez até a melhor coisa para a gente pensar é uma coisa que alguns pensadores dizem aí, que é o seguinte: enquanto você não é bom, você é ruim. Então, meu filho, cuide de ser bom. Na hora que você for bom, você é bom.
enquanto você não é bom, não existe meio bom. Né? Ah, estamos andando, estamos, mas você ainda é ruim. Porque se você não é bom, você é ruim. É um pensamento. Pensamentos para ajudar a gente. Agora, para a gente aqui nessa questão dos negros e da escravidão, a população brasileira, ela é... eu não tenho dado, eu não tenho nem histórico nisso aí, mas ela é... Eu acredito que muito mais do que 80% ela é negra ou misturada de negro. Ela passou isso aí já. Porque a nossa colonização foi assim. Há coisas que vêm da cultura negra. Veja, por exemplo, uma coisa que vem da cultura negra, que é a Umbanda, ou um candomblé, que é super, como que eu vou dizer assim? Super, tratado com preconceito. As pessoas olham, aquilo ali é macumba. Aquilo ali é uma discriminação grande quando se fala nessas religiões. No entanto, a gente acha muito bonitinho ter o negro da África que veio para cá e sofreu, mas eu não quero a macumba dele, não. Então, existe na gente o que as pessoas chamam hoje aí de racismo estrutural. Isso é uma coisa. Porque é uma coisa que existe assim na sociedade. Ela foi plantada assim. A gente está vindo aqui nisso aqui. A gente tem que mudar. Como a Margarida falou, eu não tenho esperança que mude, não. Eu tenho certeza que vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. E eu vejo isso nos netos da gente, nos filhos da gente, nos netos da gente, em várias pessoas que estão surgindo aí, que estão vindo com outra mentalidade. Eu vejo isso no movimento, por exemplo, de indignação dos Estados Unidos por aquelas mortes lá. Né? Eu vi um pastor evangélico lá nos Estados Unidos, que é negro, falando uma coisa que me impressionou muito, que ele falou o seguinte, na prisão do George Floyd. Ele falou assim, quem pode ficar feliz de ver um homem ser preso? Mas a gente fica feliz por ver o que está acontecendo. Olha que coisa bonita. Então, é essa reflexão que está tendo. Agora, a gente ainda está sendo escravizado. Hoje não são mais negros, porque todos nós fazemos parte, nós somos escravizados aqui. Existe um poder que é o mesmo poder vou usar a expressão aí da época de Jesus, de 2000 anos atrás, que continua do mesmo jeito. A gente tem aquele 1% que detém 99% de tudo. Isso não pode existir. Quando você fala assim, epidemia, você fala assim, a epidemia pegou todo mundo? Não, não pegou. Está matando o pobre. Uma epidemia que veio ao Brasil por causa de rico que estava viajando e está matando o pobre de periferia. Porque tem rico morrendo? Tem, lógico que tem. É uma coisa meio fora da nossa compreensão. Mas está morrendo gente pobre, porque não tem acesso, porque o SUS não tem vaga. E eu fico feliz da dona Ana ter arranjado a cirurgia do marca-passo, porque não tem vaga. E por causa da Covid. Tem remédio aí, desses remédios de alto custo, que não estão importando mais por causa da Covid. Então, existe um descompasso aí. E aí queria falar só mais uma coisa. Quando a gente pensava em Terceira Guerra Mundial, olha que engraçado. Vai estourar lá na Arábia. Coitado daquele povo lá, né? Deixa eles lá, explode tudo lá e tudo bem. Não vai chegar aqui no Brasil. Mas aí, nesse ponto, a pandemia acabou com todo mundo. Porque estourou lá na Arábia e está estourando aqui também. Mas enquanto era a Terceira Guerra Mundial, a gente ficava com medinho, mas falava, vai ser lá, vai ser para longe de mim. Então, esse conceito do longe de mim é um conceito que a gente ainda tem, traz assim. Enquanto assim, eu fico muito triste que está morrendo gente ali na favela de Paraisópolis, mas é lá na favela de Paraisópolis, está lá longe, meu filho. Agora, na hora que começar a morrer aqui do lado de casa, a gente escuta esse papo furado aí, me perdoe falar assim, é muito pouca gente que morre, porque não é da sua família. Porque tem um comercial de carro, que você já deve ter visto, que eles chamam lá uma pessoa e falam assim, quanto que você, num país que não é o Brasil, quantas pessoas você acha que seria razoável morrer no trânsito durante um ano? Aí o cara fala lá, 80 pessoas, acho que é mais ou menos isso que ele fala. Aí, o que o cara faz? O comercial traz 80 pessoas da família dele. Olha, tem 80 pessoas aqui agora. O cara começa a chorar. E é emocionante mesmo, porque é verdadeiro o comercial. Da Austrália. Da onde? É da Austrália, né? Então, mas você vê que bonito que é? Porque é verdade, porque se morrer da outra família, vou ficar triste, mas da minha eu não quero que morra. Então, esse conceito, e aí, Mara, nós vamos cair na questão seja do negro, do português, do espanhol, de quem for,
A questão é o espírito em evolução. Eu sou o sacana aqui. Não é porque eu sou negro, eu sou branco. Eu sou sacana porque eu sou sacana. Porque eu ainda não consegui me abrir para uma proposta de fraternidade. Então, esse é o caminhar da coisa. Então, a gente vem assim, aqueles escravos negros vieram da África para sofrer aqui no Brasil. Cara, é melhor ele morrer com o leão comendo ele lá na África, lá e pronto. Pelo menos eu xingo o leão e acabou. Agora aqui você vai ter que pôr a culpa aí no jesuíta, em alguém que foi e tudo mais, né? E aí eu fico falando. Mas é essa história que a gente tem que ter, essa reflexão. E eu acho que é uma reflexão profunda mesmo, porque nós ainda estamos enfrentando isso. Né? E olha que a gente não falou de um outro assunto que está nesse capítulo também, que a Margarida começou, inclusive, a falar, que essa questão de trabalhar, né? E está incutido ainda em muitos de nós que o trabalho é uma coisa negativa. Por quê? Porque a gente traz de muitos anos que quem trabalha é o escravo, quem trabalha é o pobre, quem trabalha é o... Né? Então, a gente... não estudei, então tem que... Sabe, a gente tem essas coisas que a gente arrasta ainda por muito tempo, né? E que a gente tem que melhorar. Até hoje eu recebi um telegrama e eu falei para o carteiro, eu fui aforreada. Olha só, o preconceito na fala, eu fui alforriada, né? Então, assim, é instinto você usar certas palavras já ligado a esse tema que a gente está tratando agora. É muito assim. Por quê? Porque já está enraizado, né, na pessoa. E cabe a mim o quê? Rever os meus conceitos. Exatamente. Porque se eu não mudar, a coisa não vai acontecer. Se não começar por mim... Exatamente. Gente, ótimo, adorei, foi muito bom. Vamos aqui para os finalmente. Beth, abrindo o seu microfone aí para a prece final. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga, a todos vocês que estão aqui conosco nessa quarta-feira. Agradecendo por tudo que nós aprendemos hoje e pedimos, Jesus, que nós possamos, de verdade, né, agir de maneira diferente, agir de maneira de encontro ao ensinamento de Jesus, né, valorizando cada um de nós. Agora não está doendo. Valorizando cada um, trazendo de verdade o valor que nós temos quanto pessoa, quanto espírito que somos, né? Independente de cor, de raça, de credo, né? Nós somos seres espirituais, né? Experimentando essa oportunidade, seja em qual cor for, né? Então, nós vamos, depois de muito receber, nos doar em vibrações amorosas. Então, vamos deixar sair do nosso coração uma luz rosa de amor, e vamos direcionando, hoje especialmente, a todos os nossos irmãos que reencarnam com esses desafios de cor, de situação econômica. Vamos direcionando, então, para algumas pessoas que a gente tem conhecimento e para todos no anonimato. Essa vibração alcance todos esses nossos irmãos, alcance-nos também a nós próprios, para que nós tenhamos coragem, forças e determinação de mudarmos a nossa conduta, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir. Vamos vibrando também por todas as vítimas aqui dessa pandemia, esses espíritos que estão retornando à pátria espiritual, que sejam acolhidos com muito amor, com muita misericórdia, e que rapidamente possam compreender o que está acontecendo, que não haja revolta, nem daqueles que estão indo, muito menos daqueles que estão aqui. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos envolvendo com muito carinho a Beth na prece de encerramento em nome de todos nós. Com os nossos corações cheios de gratidão por este estudo de hoje, que a gente possa ter compreensão,
discernimento, que a gente possa conseguir compreender, né? Apesar de ser um livro, uma leitura difícil para as nossas compreensões, mas que a gente possa extrair dele essas reflexões que a gente vê que estão ainda tão enraizadas nos dias de hoje. Que possamos estar todos juntos na próxima semana para darmos continuidade a essa leitura, a esse estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa noite para todos, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.